Agora nós vamos falar sobre recursão. Recursão também é um conceito extremamente importante quando a gente está trabalhando com programação. Bom, o que é recursão? Vamos definir o que é recursão. Uma recursão é quando eu tenho uma função que eu defini, que eu criei, e chama ela mesmo dentro do escopo da função. Então eu defini uma função A e dentro dessa função A eu chamo ela mesmo, só que passando outros parâmetros, tá? O mesmo tipo de parâmetro da minha função A que está chamando, só que com algum tipo de alteração. Coisa do tipo, isso aqui, ó. Então eu tenho uma função A aqui, uma função A, tem uma certa condição de verificação aqui dentro, então tem um A de N aqui, eu tenho uma condição de verificação, se essa condição for satisfeita, chamo aqui dentro ela novamente, passando o argumento dela, por exemplo, -1. Tá? Isso é uma recursão. Eu estou chamando a função A novamente aqui dentro dela mesma, passando uma alteração dos seus parâmetros. Então, isso é recursão. Chamada da função dentro dela mesma. Vamos ver um exemplo disso aqui. O que está acontecendo com isso aqui na memória? Antes da gente passar para a recursão, é importante o seguinte. Eu já mostrei que é uma função que chama ela mesmo dentro dela. Então, dentro do escopo da função, eu chamo eu mesmo novamente com alguma alteração de parâmetro. Só que é o seguinte, quando a gente utilizar a recursão, é bom que a gente fique atento para quando terminar a chamada da função, da mesma função. Quando eu estou falando de chamada da função, da mesma função, a gente tem que ter uma condição para terminar. Por quê? Olha só, suponha que nesse caso aqui eu não tivesse esse if, tá? Eu tivesse só isso aqui, ó. Tivesse o A, escopo do A, e aqui dentro eu chamo o A de novo. O que vai acontecer? Eu sempre vou ficar chamando A. Eu não tenho uma condição de verificação para primeiro verificar aqui alguma coisa, para depois eu chamar o A. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui no A, chamo o A de novo. O A chama o A. O A chama o A, o A chama o A, o A chama o A. Fica em quê? Loop infinito, e vai dar o quê? Estouro de pilha. Então, sempre temos que ficar atentos o quê? Sempre antes de chamar a função novamente dentro dela, eu tenho que ter uma condição aqui a ser satisfeita. Um if, ou qualquer outra coisa, que seja uma condição que tem que ser satisfeita. Ou seja, eu só posso entrar na chamada novamente da função recursiva, chamar eu mesmo, se uma condição aqui for satisfeita. Senão eu fico chamando a mim mesmo, ó. Chama aqui, aqui chama de novo, não tem nenhuma verificação. Aqui chama aqui e fica em loop infinito. Tá? Então, eu tenho que ter uma condição antes da chamada da função recursiva e não depois. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho uma função, vamos ficar atentos a essas linhas aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então, o que vai estar acontecendo dentro da memória aqui nessa função? Vamos colocar aqui o nosso Activation Record, nossa pilha aqui da memória. E aí o seguinte, vamos supor que eu estou querendo executar essa função A de N para A igual, chamando ela para A de 3. Quero chamar ela 3 vezes, recursivamente. Então aí, olha aqui. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou chamando A de 3. Estou chamando, passando o parâmetro 3 aqui para ela. O que vai ser criado aqui no Activation Record? O N tem valor 3. Com N igual a 3. Tá lá. Beleza. Aí o que vai acontecer? Vou fazer uma verificação aqui no código, né? Vamos executar o código aqui. O N é maior do que 0? É. O N é igual a 3. Então agora eu vou fazer uma chamada. Eu vou chamar novamente a função A. Chamar ela novamente aqui, agora passando N-1. Ou seja, eu vou chamar agora A de 2. Olha lá. E o meu N agora tem valor quanto? O meu N agora é valor 2. N igual a 2. E aí eu tenho uma verificação de novo, ó. O N é maior do que 0? É. O N é igual a 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar A de N-1 novamente. Então, eu vou chamar aqui agora A de 1. Tá lá. E aí o meu N é igual a 1. Agora eu tô passando, chamando ela aqui agora de novo com A. Tô chamando A1. Chamando ela aqui, né? Novamente. Só que é o seguinte. Antes da gente passar para a próxima iteração, vamos ver o seguinte aqui.
Quando eu terminar de executar aqui a A3 que eu chamei, né? Na hora que eu terminar essa chamada que eu fiz aqui, né? A A2, a A3, de onde que eu vou continuar? Na hora que eu terminar de chamar as chamadas recursivas aqui. Vou começar da onde? Da linha 3. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma referência para o 3 aqui, tá? O que esse 3 significa? Tá? Ele é o CP, tá? Ou PC, que é o contador de programa. Que serve para dizer o seguinte, na hora que eu tirar esse registro aqui da memória, ele informa para o meu programa de onde que eu tenho que começar a execução, para o compilador, de onde que eu tenho que continuar a minha execução. Mesma coisa aqui, né? Aqui também eu continuo da linha 3, e aqui também eu continuo da linha 3. E aí, beleza, agora a gente está no caso seguinte, o n é maior do que 0 é, então a gente vai chamar de novo a de, agora 1 menos 1, que é 0, né? A de 0. Criar lá o a de 0, vai chamar agora a função a passando 0, e o n vai ser quanto? Igual a 0. Tá? Beleza. E aí continua da onde? Da linha 3, né? Porque eu parei aqui a chamada aqui, né? Parei a chamada exatamente aqui. E na hora que eu terminar isso aqui, essa chamada, eu tenho que continuar da linha 3. Então, o que aconteceu agora? Ó, o A agora passei 0. Aí eu vou verificar novamente aqui. Eu venho aqui na linha 1 de novo, ó. O N é maior do que 0? Não. O N é igual a 0. Então, aqui essa condição já não foi satisfeita. Essa condição não sendo satisfeita, para onde que eu vou? Para a linha 3. Eu não chamo mais a recursão. Vou para a linha 3. Então, isso aqui é tirado. E eu simplesmente faço um return. Retorno nada. Então agora quem que eu tenho na pilha de execução? O A de 1. Para onde que eu volto? Para a linha 3 também. Então, o que ele me retorna? Nada. Simplesmente tiro fora da pilha. Tá? A de 2. Isso aqui, essa condição para esse cara aqui já foi feita, né? Satisfeita. O if n igual a maior do que 0 já foi satisfeito. Então agora o que eu faço? Volto para a linha 3 e só dou um return. Só volto para a próxima pilha de execução. Mesma coisa para o A de 3. Ele volta para cá. Né? Agora eu volto para cá. Eu já terminei a execução dele, ele já satisfez essa condição, ele já passou por esse loop aqui. Então o contador de programa está falando, ó, se você voltar para cá de novo, você volta para a linha 3. Então ele foi apagado. Então é isso que está acontecendo aqui. Então quantas chamadas recursivas de função foram feitas aqui? 1, 2, 3, 4. Tá? 4 chamadas. Escrevendo aqui com o mouse, então é uma maravilha. Com 4 chamadas de função. Então é isso que está acontecendo dentro de um programa recursivo na memória, tá? Mais ou menos assim que acontece lá na pilha de execução do compilador. Então vamos ver aqui mais um exemplo. Pegar a caneta. Ok. Eu coloquei, né? Até falei com vocês. Então é interessante a gente ter atenção quando a gente for fazer um programa que usa de recursão, para a gente ter o cuidado com a quantidade de chamadas recursivas e para a quantidade de chamadas na pilha de memória. Por quê? Porque recursão é custoso. Recursão é caro. Então fica mais barato você fazer uma solução iterativa do que uma solução recursiva. Por isso que é importante ter cuidado com o número de chamadas recursivas e para a quantidade de chamadas na pilha de memória. Então vamos ver o seguinte, o que está acontecendo aqui? Esse programa, ele verifica aqui, tá, né, uma verificação parecida com aquela que a gente teve lá. Se o n for maior do que 0, ele chama ela de novo. E aí eu faço um print, tá? E aí eu verifico de novo, ó, se n é maior do que 0, eu chamo a de n menos 1 novamente. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos fazer para a de 3 novamente aqui. Então eu tenho lá, eu começo com a de 3. Vamos fazer a árvore recursiva aqui. E aí eu verifico. Se n é igual a 0, eu chamo a de n menos 1, que é a de 2. Chamei lá. E aí continua a execução aqui, ó. Depois eu tenho um printf. Então aqui eu tenho a de 2. Aí depois eu vou fazer o quê? Um printf do meu 3, né? Eu vou printar o 3 aqui. Então vou fazer aqui, eu vou colocar pf 3, que é o printf de n, então aqui é 3. Depois aqui, tá aqui que ficou um pouco grande. E aqui agora eu vou chamar de quê de novo? A de n menos 1, a de 2. 2. Aí agora eu tô chamando a de 2. Aí a de 2 vai ser o quê? O n é maior do que 0 é n maior do que 0. Então nós vamos imprimir esse a de 1. Eu vou imprimir, vou chamar aqui, vou colocar só p de 2 para não ficar muito grande. Printf de 2. Depois eu chamo a de 1 novamente.
Só que aí agora na pilha de execução, tá vendo? Eu chamo o A de 2, né, duas vezes. Foi chamado duas vezes. Então aqui agora a mesma coisa. Chamo o A de 1 de novo. Eu chamo printf aqui do 2 de novo. E chamo o A de 1 de novo. Mais uma vez agora com o A de 1, né? Mesma coisa. A gente tem aqui o A de 0, que vai ser chamado agora. Vocês já entenderam a execução do programa. Eu tenho aqui o meu print. Eu vou imprimir 1. E eu tenho aqui o meu A de 0 novamente sendo chamado. E aqui agora também aqui, ó, porque aqui é A de 1, né? Então aqui vai ser o A de 0. E aqui agora vai ser o print de novo, print 1. E o A de 0 novamente. Para não ficar muito bagunçado aqui, eu não vou fazer essa parte não, mas é a mesma coisa também, né? A de 0, print 1, A de 0. Aqui no print do 2 aqui não tem nada, A de 0, A de 1, tá? E A de 0 novamente. Então vamos ver o que está acontecendo aqui na pilha de execução, de como que isso vai funcionar mais ou menos, tá? Então aqui, ó, eu estou começando aqui com A de 3. Então aqui eu vou chamar A de 3. Então eu tô rodando aqui, ó. Minha execução tá vindo aqui. Depois eu parei em A de 2. Aí agora eu tô em A de 1. E agora eu vim aqui em A de 0. E aí agora eu vim aqui, ó. Imprimir 1. Vim aqui, ó. Imprimir 1. Então eu vou imprimir 1 aqui. O programa tá fazendo. Aí agora eu venho aqui em A de 1 novamente, né? Ah, não. Isso. Imprimir 1. Venho em A de 1. Depois eu volto em A de 0. Aí o que acontece? A de 0 encontrei ele aqui de novo. Esse aqui eu não faço mais nada. Eu simplesmente tiro esse da pilha. Tá? Aí volto aqui. Venho para imprimir 1 novamente. Tá? E aí, beleza. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Vou voltar para o A de 1. Cheguei no A de 1 de novo aqui. Tiro esse A de 1 aqui de novo. Tá? Volto aqui, A de 0. Achei um A de 0 aqui. Vou colocar ele aqui. Pilha de memória. Imprimo 1 novamente. E encontrei outro A de 0. Tá? E tiro ele da pilha de memória. Tá? E assim vai sucessivamente. Tá? Então aqui, quantas chamadas recursivas tiveram, né? Então a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que é o do A de 0 daqui, 14, 15. Então a gente teve 15, se vocês fizerem aí toda a árvore, vai ser 15 chamadas. Então são 15 chamadas recursivas, tá? Então tem que tomar cuidado porque olha um programinha simples desse, a quantidade de chamadas recursivas que a gente teve aqui num programinha simples desse. Imagina um programa mais complexo, com muita quantidade de recursão, como que isso vai impactar a memória, a pilha de memória. Então é importante a gente ter cuidado com isso. E sempre soluções iterativas são melhores do que soluções recursivas. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.